Santos 3, Flamengo 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2023, primeira divisão, né? Divisão A1. Algumas coisas a pontuar desse jogo. O Santos teve uma atuação positiva, né? Acho que era um time que eu tinha alguns pés atrás, né? E acho que o Santos teve um primeiro jogo até empolgante aí para boa parte da torcida. Acho que é uma equipe que a gente precisa ficar de olho, porque tem um elenco, principalmente do meio campo para frente, muito poderoso, mas sigo com a minha visão de que me parece uma equipe um pouco desequilibrada. Acho que nesse jogo o Santos conseguiu ser consistente e principalmente explorar os problemas que o Flamengo mostrou nesse jogo, né? A gente vai falar um pouquinho do Flamengo, mas acho que apesar disso os gols do Santos foram principalmente gols em bolas paradas, né? Então acho que é interessante citar isso, mas o Santos dominou o jogo, foi a melhor equipe em campo e mereceu a vitória. Acho que o placar de 3-0 representa muito bem o que foi esse jogo, um jogo que eu esperava muito mais equilíbrio e até considerava que se alguém tivesse capacidade de vencer seria o Flamengo, né? Mas já entrando no assunto Flamengo, acho que o Flamengo ele deixou muito a desejar nesse jogo, né? Queria entender um pouco as escolhas do Luiz Andrade. Eu entendo que ele tem um elenco dificílimo de se lidar, são jogadoras todas vencedoras, muito conhecidas, creio que é aquele problema que muitos falam que é um problema positivo, né? Quando o treinador tem um elenco farto. Mas nesse caso do Flamengo é um time que eu não vejo equilíbrio, né? Eu vejo muita dificuldade de se achar esse equilíbrio. O mercado do Flamengo foi um mercado onde o Flamengo trouxe algumas peças para o meio campo, mas ainda assim não vi até agora nenhuma jogadora que chegou nessa janela com capacidade de mudar o perfil desse meio campo do Flamengo ou de corrigir os problemas que esse time tem. São alguns e são bem importantes, e principalmente penso na questão da intensidade, né? Um time que é lento na hora de se organizar, com a bola, quando é pressionado também, é uma equipe que deixa muito a desejar, né? Esse primeiro jogo, acho que foi a pior versão do Flamengo nesse ano de 2023, disparado, né? Foram poucos jogos, mas acho que foi a pior versão do Flamengo, né? Lógico que o jogo contra o Ceará não é muito parâmetro, mas foi um Flamengo completamente esvaziado, um meio campo completamente esvaziado. E aí acho que a gente pode citar dois nomes, né? Acho que a Nath Pitbull, apesar do apelido Pitbull, que leva a entender que é uma camisa 5, marcadora, pegadora, ela não é essa jogadora, né? Acho que esse primeiro jogo deixou um pouco claro isso. E a Thaísa também não é essa jogadora. Bom, e aí o que você imagina? Bom, se o Flamengo tem duas volantes que não são tão pegadoras, tão defensoras, elas precisam compensar com a bola, né? E principalmente ofensivamente. E foi um jogo muito apagado da Thaísa, foi um jogo muito apagado da Nath Pitbull, o primeiro tempo da Nath Pitbull, no caso, né? O Flamengo com problemas claríssimos de saída de bola, e as duas jogadoras pouco se apresentaram nessa saída de bola, pouco apareciam. Quando apareciam, o Santos neutralizava rapidamente. Enfim, acho que foi um jogo que a gente precisa ressaltar os méritos do Santos, mas o Flamengo aceitou muito o jogo que lhe foi imposto pelo Santos. Lógico, é muito difícil enfrentar o Santos na Vila. A Vila com um público bem interessante, mas acho que o Flamengo deu mostras de que ainda não é aquele time que vai brigar por tudo esse ano, né? E é o ano de 2023 que é o ano prometido, digamos assim, né? Pela diretoria, a gente via entrevistas, enfim. O projeto de em 2022 era classificar para a Libertadores e falava-se que em 2023 o projeto era ganhar tudo. A gente entende que seja disputar tudo, né?
E o ano de 2023 começa com o Flamengo, verdade, fazendo uma final com o Corinthians, mas sendo engolido na Supercopa. E já começa o brasileiro enfrentando uma equipe que, em teoria, tem um patamar muito próximo e ainda assim sendo muito superior. Sobre o Santos, só a única coisa que eu queria ressaltar sobre esse jogo é que a dupla Brena e Yaya teve aí seu primeiro teste, né? Essa dupla de volantes. Quero ver mais. Acho que ainda assim é uma dupla que dificilmente será sustentável, mas acho que nesse primeiro teste passou, né? Conseguiu se impor diante de um Flamengo que, de novo, né? Acabei de comentar, um Flamengo que me pareceu aceitar muito o jogo do Santos, né? Quero ver mais dessa dupla, Brena e Yaya, mas acho que o primeiro teste foi um primeiro teste até positivo dentro do que o Flamengo ofereceu de resistência ali. Mas ainda assim o Santos foi um time que ofereceu alguns espaços no seu meio campo, tanto o Brena quanto o Yaya não são volantes que vão varrer espaço, não são volantes que vão conseguir recompor tão rapidamente. Então eu quero ver como é que vai ser o decorrer dessa temporada aí, dessa dupla, e ver se a equipe consegue compensá-las de alguma maneira com gols, né, ofensivamente. Vence os jogos quem marcar mais gols, enfim. E esse primeiro jogo do Santos conseguiu não ser vazado e vencer o Flamengo merecidamente.